Olá, tudo bem? Eu sou Bruna, sou procuradora da República e coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Violência Obstétrica no Amazonas. E hoje eu estou aqui para falar com dois servidores da saúde do SUS, né? A Luena, que é psicóloga e ficou na Secretaria Estadual de Saúde por um bom tempo, Luena Xerez, e o Edilson Albuquerque, que é enfermeiro obstétrico e hoje está na gerência de maternidades da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom rever a Luena depois de tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente, não trabalha junto. Edilson, a gente está sempre falando, mas também é muito bom estar aqui conversando com você. E a ideia aqui, eu acho que talvez esse seja um dos vídeos mais significativos, né? Não dá para dizer muito isso, porque todos estão sendo muito ricos de experiências. Mas a Secretaria de Saúde reconhecer sua condição de violadora dos direitos da mulher, que é o que aconteceu quando ela assinou o termo de cooperação com a gente, isso é muito, muito simbólico, né? Isso é um sinal de que eu acho que a gente começou a avançar no enfrentamento à violência obstétrica no momento em que a Secretaria de Saúde se reconheceu violadora dos direitos da mulher. É óbvio que a gente tem muito para avançar, a gente vai falar sobre isso, mas o fato é que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu ver muitas mudanças no sistema. E é justamente para isso que a gente está aqui hoje, né? Para conversar sobre isso. E eu queria começar perguntando para a Luena. Luena acompanhou o início, né? A formação do comitê. Ela acompanhou todo o diagnóstico preparatório para a gente realmente visualizar as principais necessidades do sistema de saúde no Amazonas. E ela também foi uma das pessoas que deram a ideia de se criar um comitê e da gente participar ativamente com diversas instituições, discutindo as questões. E eu queria te perguntar, Luena, como que foi acompanhar isso pela Secretaria de Saúde? E antes disso, eu ia te perguntar qual era a tua função na rede, né, naquela época. Mas então, já que na você vai começar época, falando eu era coordenadora da Rede Cegonha, naquela época. Então, eu trabalhava na perspectiva da portaria 1459, que era uma portaria do Ministério da Saúde que se propunha trabalhar na perspectiva da humanização do parto e nascimento no Brasil, na redução da morte materna e neo, no redesenho da rede, para que ela pudesse dar conta do que as mulheres queriam e precisavam, cada uma delas com suas singularidades. Uma portaria que já vinha, de alguma forma, anunciando que o jeito que a gente estava fazendo não estava muito legal, porque os nossos números também não eram muito legais. E eu fui surpreendida por um convite do Ministério Público Federal na Secretaria de Saúde para uma conversa. E nessa conversa eu fui apresentada aos resultados da primeira audiência pública que houve aqui e que a Secretaria de Saúde, ou pelo menos eu na época, e a própria gerência de maternidades à época, não recebemos nenhuma informação, assim, eu não sabia que tinha tido, então eu não fui para essa audiência pública, mas fui convidada pelo Ministério Público Federal, por Bruna, para essa conversa de aproximação inicial. Nessa primeira conversa, me lembro que já fomos eu e a ouvidora, e as duas ouvidoras, tanto a ouvidora do Estado quanto a ouvidora do município de Manaus, para a conversa. E eu confesso que naquele momento eu fiquei um pouco surpresa com os resultados, porque a gente tinha mexido bastante, por causa da portaria, com a estrutura das unidades. Então, a gente já tinha centro de parto normal nas unidades, a gente já tinha PPP, a gente já tinha introduzido o enfermeiro obstetra nas maternidades. Naquela época, nós éramos quase a única Secretaria de Estado que tinha enfermeiro obstetra em todas as suas unidades. Então, eu achava que a gente já tinha mudado bastante
o estado da arte naquele momento. Eu me senti, de alguma forma, desafiada pela proposição. Pensei assim, não, isso deve ter acontecido com algumas mulheres. De fato, a gente não mudou tudo ainda. Ainda há profissionais que podem, de alguma forma, se comportar assim, mas isso não deve ser uma prática tão presente assim, ou tão cotidiana quase, nas nossas unidades de saúde. E disse, como eu não participei, eu gostaria então de convidar você, que era você, a procuradora que estava, para a gente fazer uma visita, uma roda de conversa em todas as nossas unidades de Manaus, para ver o que está acontecendo. E aí marcamos todas as conversas, todas as rodas, e iniciamos esse processo. E aí foi, de fato, assustador em alguns momentos, estressante em muitos momentos. Terminei o processo de visita às unidades com muita caspa. E eu não tenho caspa, então isso era uma demonstração clara do estresse que a gente estava vivendo com aqueles encontros. Ao mesmo tempo, aquilo abria para a gente, eu acho que uma perspectiva de que a nossa forma de intervenção nas maternidades precisava ser um pouco mais direcionada aos recursos humanos mesmo, ao nosso jeito de fazer. E quem faz não é a parede, não é a cama, quem faz é a gente, né? Quem faz somos nós, os profissionais de saúde. Quem faz assistência somos nós. E então foi muito desafiador mesmo, eu diria, estar diante do Ministério Público Federal, estar com o Ministério Público Federal dentro das nossas unidades. Com o Ministério Público Estadual, a gente também levou a Defensoria Pública em algumas reuniões para dentro das maternidades nesse movimento inicial. E ouvi coisas que, na verdade, eu te confesso que eu não esperava que eu fosse ouvir. É isso que eu ia te perguntar, assim, o que mais te impactou nesse momento, assim, inicial, que você achava que não era uma questão sistêmica, e aí quando você foi para dentro das maternidades e começou a ouvir tudo que a gente ouviu, o que mais te marcou, assim? Sabe, eu acho que o que mais me marcou, e eu acho que marca até hoje, é a tentativa de produzir silêncio, sabe, Bruno? Não interessa se são 100 mulheres falando sobre isso ou se é uma mulher falando sobre isso. Se tem uma mulher falando sobre isso e falando que passou por isso, eu não posso dizer que isso não existe. E, de alguma forma, em todas as maternidades, que a gente... Maternidades, a gente foi a todas as maternidades, eu só queria fazer um parêntese. A gente está falando de 8 maternidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde em Manaus. A gente foi às universidades federais e federal e estadual, e a gente teve uma conversa com universidades privadas também. Mas a tentativa de fazer parecer que era pouco, e porque era pouco, não era um problema, ainda é o que mais me assusta. Primeiro, porque a gente já sabe que não é pouco. Porque à medida que a gente vai se aproximando do conceito de violência obstétrica, a gente vai entendendo que os nossos resultados de morte materna, morte neo, que são altos, querem dizer que as nossas práticas não estão exatamente como deveriam acontecer. Então, eu tenho um resultado muito óbvio, que é morte, falando para mim que tem alguma coisa errada. E quando a gente estuda o que os pesquisadores dizem para a gente, embora isso parece que não faz muito sentido hoje para muitas pessoas o que a ciência produz, mas para mim ainda faz. Que para cada caso de violência obstétrica, para cada caso de morte de mulheres, existem por trás deles pelo menos 20 vezes mais casos de más práticas.
querer manter em silêncio aquilo diante da gente que está ali como Secretaria de Estado de Saúde, pensando em como que a gente pode fazer para melhorar, para mim, era muito doido naquela época, sabe? Você ainda tem que tentar convencer que aquilo não deveria acontecer. Você ainda tem que tentar convencer que aquilo não era violência, de qualquer tipo. Tá, ok, não é violência obstétrica, mas tu entende que tem violência? Não, não tem violência. Ela é estrutural, ela não sei o que, ela não sei o que. Então não era só não tem violência obstétrica. Se eu tirasse o obstétrico e perguntasse, então tu tá vendo que tem violência? A gente ouviria, não. Também, né? A gente ouviria reação a isso. Ou pelo menos a gente ouviria que essa violência era só da gestão do Sistema Único de Saúde. Que a assistência em si, a prática em si, ela não era violenta. Violenta era a Secretaria de Saúde que não dava essa ou aquela condição para os trabalhadores e gestores. Então, acho que talvez isso fosse o mais assustador naquele momento, para mim. E quando que você percebeu que o problema era sistêmico, que não era individual? Assim, eu sei que nessas conversas a gente viu já, acho que na primeira maternidade já ficou meio claro isso. Mas para você, assim, que não participou até da primeira audiência pública, quando que ficou claro que a gente estava, de fato, num problema que ia muito além do que a gente poderia prever? Vou te dizer que quando eu ainda saí esperançosa da primeira maternidade. É porque você não continuou fazendo a inspeção junto comigo, né? Eu não vi aquela fala inicial ali da primeira do passeio, porque a gente adotou como estratégia que o Estado não iria passear com você para te deixar livre, né? Sem a nossa presença, sem a nossa intervenção. Só para ficar bem exposta essa questão. É porque nós fizemos rodas de conversa e, posteriormente, as rodas de conversa foram realizadas inspeções pelo Ministério Público Federal e Estadual, quando estava presente, e Defensoria Pública também, quando estava presente. E nessa inspeção não participava a gestão. Então, ia eu, e o colega que estivesse me acompanhando, e o representante da maternidade. Então, dessa parte específica não participou a secretaria. E foi bem curioso, porque nessa primeira maternidade a gente já viu umas coisas muito esquisitas, né? Era uma maternidade referência do Estado, tinha o CPNI ali, e foi lá que o CPNI ele tinha capacidade de 90 partos normais, naturais por mês, e realizava-se 10, porque existia uma resistência muito grande do profissional médico ir para aquele ambiente. Ele não queria de jeito nenhum, e ele dizia que se a mulher passasse mal lá, se tivesse alguma intercorrência, ela ia morrer lá. E isso foi dito. Né? Isso fazia com que ele não encaminhasse mulheres para assistência no centro de parto normal. Exato. E foi isso, assim, só para deixar bem exposto o que essa inspeção que foi realizada. Mas prossiga, desculpa, te cortei. Aí fomos para a segunda. Aí na segunda, a mesma coisa. Na terceira, a mesma coisa. Em pesquisa qualitativa, a gente diz que quando as falas, os comportamentos, eles começam a se repetir, a gente chegou no ponto de saturação. A gente pode dizer assim, acabou. Isso aqui é o que está dado e é o que está acontecendo em todos os lugares. Aí, nessa hora, eu fiquei assustada. E exatamente depois da terceira, mais ou menos, a gente foi para a primeira conversa com a Universidade Federal, que foi quando só veio o curso de enfermagem. A primeira aproximação. Veio só o curso de enfermagem, não veio o curso de medicina. Quando eu percebi a tensão violenta de proteção de espaços, de definição de mandos, ali também eu disse, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque teoricamente esse mando, deveria ser nosso, né? Deveria ser das mulheres, das pacientes. Isso não é uma invenção da conversa com a violência obstétrica, não. Isso está dado na fundação do Sistema Único de Saúde, entendeu? Que o controle social deveria estar lá dentro, que a gente deveria estar ouvindo as pessoas, que a gente deveria estar entendendo o que elas querem,
e a gente parecia estar muito distante de tudo isso. Então, basicamente, eu acho que quando a gente chegou na terceira maternidade e eu continuei ouvindo as mesmas coisas, eu pensei, caramba, esse negócio aqui é sério. E eu sempre disse em todas as maternidades, eu me sinto muito confortável de estar aqui fazendo esse exercício junto com o Ministério Público Federal, de alguma forma assumindo e admitindo que a gente tem questões e problemas para resolver, porque o primeiro caso que a gente pode considerar que é o caso emblemático, que inicia essa história em Manaus, ele aconteceu numa maternidade privada. Ou seja, sempre batemos muito nessa tecla também. Isso não é uma questão do Sistema Único de Saúde apenas, isso é uma questão da assistência ao parto no Brasil, em instituições públicas, privadas, militares, o que for. E acho que isso também me deixava muito confortável, muito segura de estar ali. Primeiro porque eu sabia que a gente já tinha avançado pra caramba na assistência, nos problemas estruturais das nossas maternidades. Por exemplo, agora eu acabei de fazer uma visita nas maternidades, vou para a última maternidade essa semana, para trabalhar a transmissão vertical de HIV e sífilis nas maternidades. As maternidades são super bem cuidadas, elas são limpas, elas são cheirosas. Às vezes elas lotam, às vezes, sabe? Mas isso tudo a gente sabe que uma boa assistência ajuda a remediar. Agora, uma má assistência não tem cama que resolva. Não tem parede que resolva, né? O interessante nesse processo é que o Estado, quando ele assina o termo de cooperação, e quando ele, que na verdade ele não só assinou o termo de cooperação, mas ele tomou essa frente de criar o comitê, né? Porque a criação do comitê não foi nem pelo Ministério Público Federal, faz parte desse termo de cooperação, mas a criação foi feita pelo próprio Estado. Então o Estado ele se reconheceu como violador dos direitos da mulher. E como que foi esse processo, assim, do Estado, né? Você como representante do Estado ali sempre muito aberta a ouvir e tentar entender a situação. Como que foi, representando o Estado, ter que se reconhecer violadora dos direitos da mulher? Ou o Estado se reconhecer como violador dos direitos da mulher? Eu te confesso que para mim, assim, para mim não foi difícil. Para o time que estava comigo, vinculado a mim na rede, não foi difícil. A gente tinha naquele momento nem na capital, nem no interior, foi difícil. Não foi difícil para o meu secretário, para o meu chefe imediato, que na época era o Dr. Wagner. E também não foi difícil para o secretário de Estado. Assim, esse processo não foi um processo difícil. Talvez porque a gente se sentisse muito seguro com o fato de que o Ministério Público Federal e Estadual estavam com. Eu acho que isso faz uma grande diferença, porque a gente sabia que a gente estava entrando numa seara que tinha a ver com poder também. Então, a gente se sentia, enquanto Secretaria de Estado, estou falando assim, de alguma forma, dizendo assim, não, eu estou fazendo porque eu tenho que fazer, porque o Ministério Público Federal está aqui atrás de mim. O Ministério Público Estadual está atrás de mim, né? Eles estão dizendo para a gente, eles estão recebendo denúncias, a gente tem que dar uma resposta para essas pessoas. Então, o fato de que isso estava vindo, eu chamo, de dentro para fora, de baixo para cima, fortalece muito. A gente tinha certeza que se a gente não fizesse o que a gente tem que fazer, a gente ia começar a ser bombardeado com demandas, e a gente resolveu que naquele momento era mais importante a gente ser ativo do que passivo nesse processo. Porque era isso, a gente ia ficar recebendo processo teu toda semana, processo do Ministério Público Estadual toda semana, e com risco de sei lá o quê, né, das multas, etc, etc, quando a gente estava vendo que a gente tinha
de fato, coisas para fazer e discutir, etc., que implicavam, se não pouco, quase nada em recursos financeiros, porque quando a gente está falando de processo de trabalho, a gente está falando de um gasto de energia importante nas relações, mas a gente não se sentia pressionado a fazer nenhuma, né, engenhosidade, assim, do ponto de vista financeiro e tal, e a gente, ao mesmo tempo, se sentia apoiado e seguro de que a gente estava fazendo a coisa certa. Isso, eu vou tomar a liberdade de chamar de Bruna, eu acho que foi muito legal, porque algumas vezes perguntavam assim para mim, tu se fia em quem para falar isso? Tipo assim, para falar, ok, vamos lá e vamos levar para a secretaria e vai acontecer. E quem que eu me chamou? Eu te confesso que aqui atrás estava assim, ó, me confio na doutora Bruna, me confio na Bruna, me confio no Ministério Público, e eu sei que a gente não vai poder recuar, porque a gente não está fazendo isso sozinho. A gente está fazendo isso tecnicamente, mas a gente está fazendo isso politicamente, democraticamente, a gente tem outras pessoas envolvidas nisso, inclusive outras instituições do Estado. Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Universidade Estadual. Então, assim, Secretaria de Assistência, lembra? Segurança Pública, são todas instituições do Estado, ou seja, a gente conseguiu envolver, nesse processo de construção do comitê, entes que talvez até nem se enxergassem fazendo parte dessa história, como, por exemplo, as delegacias. Então, e eu acho que isso foi possível porque, além da nossa vontade, da compreensão de que isso era sistêmico, que extrapolava o muro das maternidades, não tinha a ver só com a Secretaria de Saúde, tinha a ver com como as mulheres são enxergadas também, por exemplo, assim, num contexto mais amplo, a gente conseguiu envolver muita gente, a gente não podia recuar. Eu acho que isso é muito legal também, porque quando você envolve muitas pessoas, quase como se você criasse aquele efeito de onda. Se tu fraquejar, vem o outro ali e empurra, e levanta, e conversa, e fala com o secretário, sei lá. Mas naquele momento parecia muito possível fazer, mesmo que fosse muito desafiador. E a gente viu, né? A gente viu processo indo, processo voltando, processo indo, processo voltando, contrato vai, contrato vem. Mas a gente continuava avançando e entendendo mesmo essas paradas, não como um retrocesso, mas como o tempo, às vezes, da construção histórica mesmo, daquilo que a gente estava tentando fazer de novo, né? E por falar em construção, muita coisa foi construída, né? A partir desse diagnóstico inicial, em que se visualizou realmente o problema sistêmico que a violência obstétrica era, o Estado foi, eu acho que um dos que mandaram, a Secretaria de Saúde foi uma das que mandaram um plano mais completo para compor o anexo do termo. Foi um trabalho muito elaborado que seguia diversas categorias, diversos espaços diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de criação, né? Como que vocês chegaram nessa composição tão robusta e tão interessante que ficou no final das contas? Eu acho que a luz foi mesmo o diagnóstico que a gente fez, né? Naquele diagnóstico que a gente fez, a gente sabia que a gente tinha questões relacionadas à assistência propriamente, a gente sabia que a gente tinha questões relacionadas à gestão, a gente sabia que a gente tinha questões relacionadas à formação. Então, a gente foi colocando no desenho do plano cada um desses eixos que a gente viu nas visitas, nas falas das instituições que estavam ali compondo o comitê, os nossos buracos e as nossas lacunas. Que eu acho que o que tinha de interessante naquele documento era que a gente estava entendendo que a violência obstétrica era uma questão sistêmica, era uma questão complexa, que não dizia respeito a um eixo exclusivamente,
e que a gente tinha, se quisesse, que de alguma forma tentar chegar nele de várias formas possíveis para começar a, no mínimo, incomodar, no mínimo dizer, esse assunto não vai sair daqui de dentro. Então, ele aparecia na maternidade, na gerência epidemiológica, na investigação da morte, na entrada dos projetos de pesquisa que chegassem, que quisessem discutir o tema, a gente precisava estar aberto para que ele entrasse por todas as portas que ele precisava entrar. Enquanto você ficou na secretaria, a gente já conseguiu visualizar muita mudança no comitê. Queria que você falasse um pouquinho sobre elas, assim, o que vocês construíram nesse período. No comitê ou na secretaria? Na secretaria, enquanto parte do comitê também. Depois que o comitê foi criado. Né? Depois que o comitê foi criado, assim, a partir do segundo ano do comitê, eu vou te dizer que eu acho que talvez o que tenha sido mais importante foi o fortalecimento do controle social. Mais instituições que não só Humaniza entraram, mas o próprio Humaniza tomou para si algumas ações que, de alguma forma, querem dizer assim, se tu saísse, eu saísse, outro saísse, outro sair, tem um núcleo duro ali que é o da experiência vivida, que é trazida pelo controle social, que vai obrigar todo mundo que chegue a se deparar com isso. Se deparar com essa questão. Eles estão muito mais fortes, eles estão muito mais conectados, eles estão muito mais articulados, eles estão muito mais conhecidos socialmente. Isso não teve nada a ver com o comitê, não. Mas, de alguma forma, os movimentos que a gente conseguiu fazer de Semana do Ativismo, roda de conversa na maternidade, dizer, não, vai entrar e vai ser com eles, vai ser o Humaniza que vai fazer. Foi dando para o Humaniza uma relação e um contato, que aquela época era só o Humaniza que estava no comitê, tá? Como referência mesmo, e uma referência muito mais acessível do que as instituições públicas são. Essa é a característica do controle social, né, do movimento social. Outras instituições se apropriaram disso de uma maneira também, eu acho que muito audaciosa, tipo assim, existem grupos de pesquisa hoje discutindo violência obstétrica dentro das universidades. A gente sabe que, às vezes, o resultado disso como produção demora aí, sei lá, 5, 6 anos, mas quando começa a sair, a gente para de falar assim, por exemplo, pesquisa nascer no Brasil, não. A gente vai dizer assim, Manaus é assim, no Amazonas é assado. A gente não é um recorte de uma pesquisa, a gente começa a produzir um conhecimento que fala muito fortemente do que está acontecendo com quem a gente é nesse sentido. Então, isso é um ganho que, eu não sei, de verdade, a gente vai deixar de falar segundo a Fiocruz e vai falar segundo a Fiocruz Amazonas, entendeu? Outras conversas, assim, importantes do tipo, como que a gente está lidando com homem trans que vai ganhar neném, como que a gente está falando com lésbicas que vão ganhar neném. Então, outras necessidades começaram a surgir, a encontrar canais. Eu acho que essas duas coisas são fundamentais, porque quando isso entra na universidade, por mais demore, como eu falei, uma hora a gente vai começar a ter gente formada em outras bases, né, com outras perspectivas, com outro... Isso era uma coisa que a gente ficou devendo, que eu acho que, de repente, vocês deviam voltar para dentro das universidades como um movimento mesmo, né, o Humaniza, ampliando as discussões. A gente não conseguiu chegar no interior de todo ainda, né? Tem bastante coisa para fazer, mas eu acho que... E a universidade, por exemplo, tem estágio rural, tem um monte de atividade que faz no interior,
A gente podia colar para tentar construir alguma coisa com eles também, né? Então acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer, mas eu acho que a gente avançou e a gente precisa validar isso também, né? Porque estava num local em que a gente nem falava sobre violência obstétrica. Ah, sim, sim. Hoje a gente consegue. Eu não sei, eu acho que a gente viveu bastante resistência, né? Não, isso não é violência obstétrica, isso é violência institucional. Violência obstétrica acabou e é com isso que temos que lidar, né? E é legal também que, se você fala que naquela época você pensava, né, que estava se fiando na doutora Bruna, hoje está na defensoria, está no MPE também, está no MPF, está na universidade, está no controle social. Sim. A rede é muito mais densa. A beleza do trabalho em rede é esse, né? Porque se no começo eram uma ou duas instituições que estavam ali, hoje todas elas têm uma expertise muito interessante em torno desse tema. E aí, falando um pouco mais de como está hoje funcionando, eu vou voltar para você no final, tá, Luana, que ficou faltando. Ver como é que você chegou ao tema violência obstétrica. Foi antes da faculdade? Foi depois? Você foi fazer a faculdade, a especialização em razão disso? Como é que se deu isso? Bom, na verdade, eu fiz a obstetrícia por uma vivência não muito boa que eu tive como profissional da enfermagem de nível médio, onde eu vi as mulheres serem violentadas diariamente. E ali o termo violência obstétrica, na verdade, eu ouvi pela primeira vez numa audiência pública que teve aqui em Manaus, não lembro bem o ano que foi, mas eu acho que a Luana deve saber. E depois disso, veio o filme O Renascimento do Parto, onde ficou ainda mais em evidência esse termo. E depois eu vim para a SES, para assumir a gerência de maternidade já, e aí já tinha o comitê de violência, né? E tinha muita dúvida ainda diante dos profissionais o que era violência obstétrica. Quem que causava? Era o médico? Era o enfermeiro? Era o técnico? Né? E teve uma polêmica muito grande com relação a isso, me lembro. Mas aí hoje já se abriu o entendimento de que a violência obstétrica é causada por qualquer profissional que atenda uma mulher dentro do serviço de obstetrícia, né? Desde o pré-natal até o pós-parto. E como é que você foi parar no comitê como representante da SES? Né, já chegou já com o comitê funcionando. Como é que foi isso? Você foi parar lá e você tinha interesse pelo tema? Você já falou que chegou a esse tema bem mais cedo, né? Mas como que você veio parar com a gente aqui no comitê? Doutora, é um tema que me chamava muita atenção, né? E eu tive o privilégio de, quando chegar na SES, eu trabalhar com a Luena, que era minha chefe imediata, era a coordenadora da rede Cegonha. Todas as vezes, nós éramos bombardeados de denúncias das maternidades. Então, a gente começou a trabalhar junto, e aí eu fui inserido nesse comitê, como participante, né, de atuação contra o enfrentamento da violência. Certo. E quais são as principais atividades hoje desenvolvidas pela SES para esse enfrentamento à violência obstétrica? Bom, hoje nós temos um TAC, né, a ser cumprido para melhorar o trabalho nas maternidades estruturais, e também tem uma relação com relação à violência, né, das mulheres. Então, esse TAC é o TAC que foi firmado com o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, né? Sim, sim, esse mesmo. E nós estamos em algumas tarefas que estão atrasadas, mas tem umas que estão avançando bastante. Por exemplo, nós já vamos retirar o banco do Hemoan da Ana Braga e devolver o espaço para a Ana Braga, para ter 2 acessos, para melhorar o fluxo, né? Isso é muito importante. Nós estamos criando aí um centro de referência para a mulher na capital, onde nós vamos ter apenas um local onde elas vão fazer as coletagens dos apartamentos legais. A mulher não vai mais precisar estar
está brigando por uma sala, por um espaço de cesariana de parto normal, onde ela passa de 2 a 5 dias de dieta zero, esperando 1 hora para entrar na curetagem, né? Então, nós vamos ter um espaço especificamente para elas. E nós temos também várias outras atividades. Nós temos o fortalecimento das ouvidorias nas maternidades. Hoje, estamos fechando já o Chapô, que é a única que ainda falta a ser fortalecido lá. Mas todas as outras nós já estamos com um trabalho bem legal. Nós estamos com um projeto aí, Luena falou da Humaniza, né? Nós temos um secretário que não é médico, e não é da área da saúde, que é engenheiro. E ele tem um espírito de indignação quando fala de violência contra as mulheres. Então, ele dá todo o apoio. Onde é que eu assino? Fala aí. E aí ele ouviu falar da Raquel, da Rede Humaniza. E aí ele me chamou e perguntou se nós poderíamos trazer essa Rede Humaniza para dentro das maternidades, né, como um apoio institucional. Então, nós estamos com um projeto aí dessa Rede Humaniza dentro das maternidades, com um apoio, braço da auditoria, braço da gestão, para a gente melhorar o trabalho. E não ter a Rede Humaniza como inimiga da gestão, ter como uma parceira que vai realmente fazer com que cada funcionário seja um vigilante contra a violência às mulheres, tá certo? Então, a gente tá programando aí, chamar a Raquel aqui para a gente conversar, já marquei com ela. Nós temos também, nós fizemos agora em agosto um pacto com todas as gestões das maternidades contra um parto sem violência. Foi muito legal porque nós fizemos conhecer a lei do Estado 4848 de 2019, que fala sobre a violência obstétrica, né? E eles assinaram um termo que eles seriam vigilantes também, porque tem um artigo lá que diz que se acontecer uma violência obstétrica, o gestor também ele é corresponsável por isso, né? Então, eles assinaram esse termo de compromisso, fizeram um juramento, né? E presentes estavam todos os órgãos de controle, inclusive a doutora Bruna Menezes participou do Rio de Janeiro através de um vídeo, né? Foi muito legal, estava o Rede Humaniza, estava o MPE, e isso mostrou mais uma vez que a SES-AM, ela é responsável por essas violências. Então, a gente está trabalhando para que a gente possa melhorar cada vez mais. Tá certo? E para o interior, Edilson, o que vocês planejam fazer? Então, doutora, a gente trabalha mais na assistência da capital. Nós temos uma secretaria que trabalha para o interior e temos uma secretaria de políticas públicas também que trata sobre isso. Mas o secretário agora, o governo, ele criou mais uma secretaria chamada de Secretaria Executiva, que vai tratar só sobre a questão das ouvidorias, né? Então, a gente está aí agora com uma missão de ajudá-lo nas conclusões dos processos que estão chegando, porque tinha muito processo e não tinha nenhum concluído, né? O doutor Silvio Romano está aí na frente dessa secretaria para ajudar nessa situação. Meu Deus, eu esqueço sempre de tirar o mudo, desculpa. Edilson, o que você acha que vocês têm como maiores desafios, enquanto gestão, nesse enfrentamento à violência obstétrica? Eu acho que o maior desafio que a gente vai enfrentar, estamos enfrentando, é a questão da nova licitação da obstetrícia para a capital, né? Então, nós temos aí já as portas para se abrir uma na nacional, onde dentro desse projeto nós já temos todas as cláusulas inclusas, que fala contra a violência obstétrica, os partos humanizados, a questão do CPNI, todo o apoio. Então, nós vamos ter um grande desafio aí de Isso encontrar... foi em razão de ação judicial, né? Isso, vai ser. Então, de encontrar esses profissionais com esse perfil, porque nós temos um projeto básico aí
bem desafiador, bem criterioso, né, que vai nos apoiar a diminuir e melhorar muito a violência obstétrica. Mas quando você fala bem criterioso, é por quê exatamente? Só para... Bem criterioso, a gente fala, porque ele está bem centrado na mulher, né, ou no cuidado da mulher. Questão do SAVES, questão do aborto legal, na questão da violência contra a mulher, na questão da inserção do enfermeiro obstétrico no parto normal, na questão da diminuição da violência obstétrica, da diminuição do índice de cesariana, que ainda é muito elevado, e da diminuição também da mortalidade materna e infantil, que nosso número é bastante alto ainda. Então, tudo isso está incluso lá. Pois é, e essa morte materna infantil, que ainda é bastante alta no Amazonas, vocês acham que tem relação? Isso eu vou fazer pergunta para Edilson e para a Luena também. Vocês conseguem relacionar isso às práticas de assistência ao parto violentas que são verificadas no serviço? Sim. Doutora, nós estamos finalizando, eu acredito que agora, Luena, vai sair, né, os protocolos clínicos, que também está casado com o novo processo lá da licitação, e eu acredito que agora isso vai ajudar a melhorar e reduzir a mortalidade materna, né? Está definido o que tem que ser feito. Nós temos um grande problema hoje, que existe profissionais que estão praticando coisas que aprenderam há 30, 20 anos atrás, e não procuram se atualizar, né? Então, nós temos um desafio muito grande. E a previsão desses protocolos obriga também a capacitação, a atualização profissional? Obriga, doutora, 100% do pessoal. Obriga, em todas as áreas. Nós temos um problema ainda muito sério, que nós estamos já, como você falou, a Luena, nós estamos resolvendo, que é a questão estrutural, né? A gente sabe que estrutura não é uma desculpa, mas mas ajuda bastante, né? Então, as maternidades foram construídas para um público de 15 a 10 anos para trás, né? Então, as portarias novas já surgiram, os modelos novos já surgiram, as camas PPPs que estão chegando para todas as maternidades. Tem locais que não cabem dentro do espaço, então nós estamos trabalhando para isso, já estamos captando recursos para melhorar os PPPs e transformar todos os pré-partos em PPP 100% da nossa maternidade. Entendo. E vou passar então para a Luena. Luena, o que você acha que tem de maior desafio nesse processo de enfrentamento à violência obstétrica? Eu acho que continua sendo a gente conseguir discutir as relações e as estruturas de poder, sabe? Acho que continua sendo a gente parar de achar que mulher é histérica, cheia de mimimi, e passar a ouvir o que as mulheres estão falando. Eu acho que tem que ser introdução mais forte do controle social dentro das nossas unidades mesmo. Eu acho que está aberto com mais rapidez, com mais solução para problemas antigos, sabe? Existem problemas que ainda são antigos e que tem coisas que eu acho que a gente demora para resolver, tipo assim, formação de recursos humanos. Eu não tenho como abreviar o tempo que uma pessoa se forma. Mas tem outras coisas que eu acho que a gente... É isso, né? O protocolo, de fato, fazer valer o protocolo, fazer ele acontecer. A gente acabou de fazer uma conversa com as maternidades, por exemplo, a respeito da sífilis, da criança com sífilis. E profissionais tratam crianças expostas e crianças com sífilis do mesmo jeito, como se fosse a mesma coisa. Por quê? Porque na dúvida eu vou tratar. Como assim na dúvida? Qual é a dúvida? É a construção do seu próprio protocolo. Só que essa construção do seu próprio protocolo faz bebês que não precisariam ficar 10 dias dentro de uma maternidade e mães que não precisariam ficar 10 dias dentro de uma maternidade usando leito. E leito que a gente não tem sobrando. O bebê por 10 dias antibiótico terapia sem necessidade. Simplesmente por quê? Porque
concordo com o protocolo, ou porque eu não me sinto segura com o restante da rede. Como assim? A gente tem que... Então, essa discussão de parar de fazer o que a gente acha e fazer o que está escrito, que está normatizado, que é o que está construído do ponto de vista técnico-científico pelas grandes expertises nacionais e mundiais, que reduz morte, por exemplo, parar de fazer o que eu acho, que eu não sou genial, e fazer o que está protocolado, talvez seja um dos nossos grandes desafios em relação à redução da morte materna. Sabe? Parar de achar que cesariana é uma técnica que, porque salva algumas vidas, vai salvar todas. Não vai. 90% das mortes maternas que acontecem em Manaus ou mais, no estado do Amazonas, acontecem em cesarianas. Isso deve querer dizer alguma coisa para a gente, né? Fortalecer e dar a solução, por exemplo, para os passos que se dá, tipo assim, causa raiz. Causa raiz identifica isso, isso, isso e isso. Vai lá, vamos lá dentro, sabe, Edilson? Vamos lá e vamos ver o que é, passo a passo. E resolver passo a passo, porque uma morte que eu resolva o passo a passo é uma segunda morte que não acontece pelas mesmas razões. Uma das coisas que a gente viu agora nessa conversa com as maternidades foi assim, você consegue me dizer qual o dia do plantão mais difícil? Sim. Você consegue me dizer quais as unidades básicas de saúde que estão mandando cartão para cá sem preenchimento adequado da mulher com HIV? Sim, ok, eu quero essas, porque agora eu não vou mais atirar no cenário inteiro, eu vou aonde eu tenho problemas, porque isso talvez também me ajude a ser um pouquinho mais eficaz, assim, eu vou lá na agulhinha, certeirinha, depois eu faço o resto, mas agora eu vou acompanhar mais de pertinho, monitoramento e avaliação constantes. Implantei o protocolo, está seguindo... É a base da construção de política pública com base em evidência. Exatamente, né? exatamente. Você constrói e monitora a política pública de acordo com a necessidade, com a diagnóstico que você faz. Tenho resultados esperados em 6 meses, eles não aconteceram porque eu vou voltar. Eu não posso esperar 2 anos para ver o que, entendeu? A gente precisa ser um pouquinho mais vigilante, oportuno mesmo, né? Nas intervenções. Bem técnico. E eu queria, finalizando já, perguntar para vocês. Ambos tiveram experiência de... Começar por Edilson, que está mais recente na secretaria. Ambos tiveram a experiência de ser Estado em uma rede em que se fala de uma violência praticada na rede privada, mas também pelo Estado. O Estado, ele se reconhece violador. E eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência, assim, o que na vida de vocês são duas pessoas sensíveis ao sofrimento e lidam com isso, se não cotidianamente, mas com bastante frequência, talvez muito mais do que gostariam. Recebem denúncias, representações de mulheres que foram vitimadas num sistema que representam. Como é isso? Como que isso mexeu e o que essa experiência trouxe para vocês? Deixei para o final, que é quase uma pergunta pessoal, né? Bem... Eu posso começar. É bem, como a senhora falou, bem recente eu estive numa maternidade onde a gente foi acompanhar um caso de uma morte neonatal intraútero, e eu cheguei com a paciente para conversar com ela, e aquilo mexeu muito comigo. E eu comecei a lagrimar perto da mulher, e a mulher, quando eu percebi a mão da mãe dela tocando no meu ombro, me acalentando. É porque, na verdade, enquanto parte da Secretaria de Saúde, eu me senti culpado. Então, isso mexeu muito comigo, e aí vem aquele espírito de indignação, mas por quê? Eu estou aqui, eu posso resolver, eu posso trocar, posso tirar profissional, posso melhorar. Essas coisas, elas mexem muito com a gente enquanto ser humano, porque a gente descobre que a gente está nessa vida de obstetrícia porque a gente entende que a gente pode ajudar.
Nós temos um papel fundamental na construção de um novo momento para as mulheres. A gente pode proporcionar para essas mulheres um momento diferenciado, desde que a gente abrace todas as causas que existam com relação para prevenir morte materna, para prevenir violência obstétrica contra as mulheres, qualquer situação. Então, enquanto profissional, enquanto ser humano, a gente realmente é bem sensível com relação a isso, mas essa experiência daquela mulher que pintou um retrato das nossas maternidades, aquilo pesou nos meus ombros, enquanto Secretaria de Saúde. Então, eu me sinto na responsabilidade de estar como soldado em alerta na linha de frente para lutar por essas mulheres, seja lá o que for que tenha que ser feito, nós vamos fazer juntos. E eu peço, continuo pedindo a ajuda do Ministério Público Federal, estadual, da Rede Humaniza. Eu não tenho medo nem vergonha, né, de estar junto dela, de estar próximo, de pedir socorro, bora botar na mídia, bora me ajudar, bora pedir ajuda a quem quer que seja, para que não venha mais acontecer isso, tá? Então, nós estamos juntos nessa missão, que é salvar vidas e diminuir a violência contra as mulheres do nosso Estado. Obrigada, Edilson. Luena, diga. Essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu vou te dizer assim. Pessoalmente, o que mudou foi que eu passei a me colocar pessoalmente nas questões. Então, eu achava, até assim, como para profissional da assistência, por exemplo, trabalhando com pacientes com HIV, tecnicamente super comprometida, dedicada, mas eu fazia tudo que o protocolo e o meu conhecimento me ancorava, me sustentava. Eu sempre fui uma profissional muito comprometida, muito dedicada, responsável sob o meu ponto de vista, mas eu era uma profissional protocolar, digamos assim. Eu era uma profissional que fazia o que tinha que ser feito, apaixonada pela defesa do Sistema Único de Saúde, mas isso tudo do ponto de vista muito teórico, filosófico. Depois que eu comecei a trabalhar mais perto dessa questão da violência, humaniza, sobretudo, com as mulheres que passaram por isso, eu passei a ver que aquilo diz respeito a mim também. E que continuar trabalhando nisso me tirava desse lugar muito teórico e me colocava no lugar de sujeito dessa história também, entendeu? Então, eu tenho um filho que eu quero que viva num lugar que respeita mais as pessoas, quero ensinar a ser uma pessoa que respeita mais as pessoas, que ouve mais, que se preocupa, que entende o que está acontecendo. Então, pessoalmente, eu passei a me incluir na discussão. Então, a violência obstétrica é só mais uma das violências que se comete contra as mulheres, é só mais uma das violências que se comete contra as minorias, é mais uma das violências é mais um dos direitos que a gente infringe, é mais uma das formas que a gente tem de dizer que existem pessoas que valem mais ou pessoas que valem menos, entendeu? É só mais uma das formas de desqualificar algumas pessoas, qualificar outras. Só que isso sempre foi uma questão que, para mim, era dada, era óbvia, mas eu tentava manter uma certa distância, assim, não, então eu sou uma militante do SUS, não, hoje eu sou militante do SUS, eu sou uma mulher, eu sou feminista, eu sou mãe, eu sou um monte de coisa que eu posso me nomear partir dessa experiência. Com a construção de um processo que eu acho que se ainda não mudou, pelo menos disse para muita gente, isso existe.
É bem por aí. Eu acho que essa nossa conversa cumpriu a promessa que fazia, né? Eu acho que expôs bem os avanços que ocorreram dentro da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Espero que sirva de inspiração para outros estados, para outras instituições, para que vejam que, como disse Luena ao longo da conversa, com poucos recursos é possível fazer muita coisa, com boa vontade, com dedicação, com auxílio de outras instituições, como trouxe Edilson, né, para a conversa também, com apoio dos órgãos de fiscalização. E eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, que eu tenho falado isso, eu acho que o enfrentamento à violência obstétrica tem que ser uma pauta de todos nós, né? Precisa ser debatido em nossas casas, nos nossos trabalhos, porque todo mundo nasceu e talvez todo mundo será pai ou mãe, ou tem alguém que vai ser dentro da família. Então, é uma questão geral, não é simplesmente de determinado nicho ou de determinado grupo específico. É uma questão que precisa ser realmente bem trabalhada. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês por estarem aqui comigo conversando hoje.